Pronto, tá gravando. Então, só falar de novo, né? Estamos dando prosseguimento à 8ª edição da Semana da Engenharia Nuclear. Queria agradecer ao nosso patrocinador, a Rosatom, e também queria divulgar aqui o processo seletivo da Fluxo, que a Clara foi membro da Fluxo, eles ajudaram a gente com a realização desse mini curso. E aí eu vou estar deixando o link para o processo seletivo deles aqui no chat do Meet. Clara, quando você quiser, pode começar aí. Obrigado. Obrigada, João. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Clara. Perfeito. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, vou me apresentar assim no meio da apresentação, vamos ter esse momento. Mas antes de mais nada, eu só queria comentar que eu vou deixar a câmera fechada, só porque questões de internet, né, para não pesar enquanto eu estiver apresentando. Fiquem à vontade para me interromper mesmo, assim, nos momentos que vocês tiverem uma dúvida, não conseguir achar. Tem coisas que vocês vão, talvez, ter uma dúvida, não conseguir achar tal botão, aí pode me interromper, pode me perguntar na hora. Ou talvez possa esperar eu analisar aquela parte, e aí se não conseguir acompanhar, pede para eu voltar, enfim, fiquem realmente à vontade. Se vocês perguntarem alguma coisa que eu não souber assim na hora, de repente algum botão específico que vocês já ouviram falar, a gente procura junto, mas também se não achar, eu fico de pesquisar depois e dar essa informação para vocês depois do curso. Bom, então eu vou começar aqui, fechar minha câmera. Bom, vamos lá. Estão conseguindo ver? Sim, perfeito. Bom, a ideia hoje, então, é fazer um curso bem introdutório do ANVIS, falar um pouco aqui sobre as possibilidades dele, né, suas aplicações, especificamente no caso de engenharia nuclear também, trazer algumas curiosidades e fazer um exemplo passo a passo para vocês ficarem mais confortáveis com a interface do ANVIS, aprenderem a resolver alguns problemas simples. E no final eu vou deixar também algumas referências para vocês poderem, enfim, pesquisar, fazer alguns cursos gratuitos, se vocês tiverem interesse no assunto. Bom, começando me apresentando aqui, sobre mim, bom, meu nome é Clara Hildebrand, eu sou estudante de Engenharia Mecânica da UFRJ, estou aí no 8º/9º período, né, que a gente sabe que nesse momento, mais do que nunca, é difícil saber exatamente qual é a nossa previsão de formatura. Eu sou ex-membro da Fluxo Consultoria, que foi uma oportunidade excelente, eu fiz parte lá em 2016, já faz um bom tempo agora, mas foi uma das experiências que me permitiu maior crescimento, maior aprendizado e fazer excelentes contatos na faculdade, bons amigos, bons profissionais que eu conheci por lá. Então, realmente recomendo a vocês, quem quiser se inscrever no processo seletivo, acho que vai ser uma experiência única, assim, inesquecível. E eu também tenho um canal no YouTube, criei recentemente, criei esse ano, chamado Mecânica Computacional, Clara Hildebrand, e é um canal em que eu faço alguns vídeos explicando como resolver problemas no ANVIS, futuramente pretendo fazer alguns vídeos resolvendo alguns problemas no Python também, e a ideia é abordar desde a parte de teoria do curso, assim, por exemplo, curso de mecânica dos sólidos, então eu faço alguns vídeos explicando a teoria de uma forma, assim, menos matematizada e mais, assim, o que a gente realmente precisa saber, quais são os conceitos físicos mais importantes, de uma forma que fique mais visual, e depois eu resolvo alguns exercícios na mão e resolvo eles no ANVIS para a gente comparar os resultados. Falar um pouco aqui sobre o ANVIS, né? Esse software é realmente uma ferramenta muito poderosa de engenharia. Eu, particularmente, acho ele lindo, porque ele nos permite fazer várias análises diferentes, análises bastante complexas. Por exemplo, a gente pode fazer simulações aí de estática estrutural, podemos fazer simulações de fluidos, simulações eletromagnéticas, simulações térmicas e simulações dinâmicas, seja dinâmica estrutural ou térmica em um regime transiente, também é possível. Mostrando aqui um pouquinho para vocês,
da interface do ANSYS, para os que não conhecem, é que a gente tem diversos tipos de projeto que a gente pode escolher. Alguns são mais específicos, por exemplo, aplicações de turbomáquinas, aplicações específicas de motores. A gente pode fazer análise de vibração. Então, realmente, em um mesmo programa, a gente consegue fazer várias simulações diferentes. E muitas vezes a gente também consegue integrá-las. Isso significa que eu posso, por exemplo, fazer uma simulação térmica e integrar isso com uma simulação estrutural, ou de fluidos, integrar isso com uma simulação estrutural depois, entender quais impactos que eles estão tendo. Então, voltando aqui. Ok. Então, como que funciona o ANSYS, assim, para a gente ter uma ideia, né? Ele funciona a partir do método de elementos finitos ou de volumes finitos, aí vai depender um pouco de qual tipo de análise que a gente está fazendo. Mas aqui, para simplificar, para a gente entender um pouco do conceito, eu vou falar aí sobre o método de elementos finitos, né? No que ele consiste? A ideia é que quando a gente vai fazer uma simulação no ANSYS, na hora que a gente está naquela interface de projeto e a gente seleciona qual a simulação que a gente quer fazer, a gente está dizendo para o programa qual o modelo matemático que a gente quer que ele resolva. E a gente tanto precisa dizer isso, quanto precisa dar as nossas condições de contorno. A gente precisa desenhar a nossa geometria e dizer para ele, por exemplo, eu quero uma condição de temperatura nessa parede. A gente precisa dizer isso, dar esse problema completo para ele resolver. E ele é muito personalizável. Por exemplo, quando a gente faz simulações de fluido, a gente pode dizer se a gente quer que ele faça uma análise em regime turbulento, por exemplo, e se sim, qual modelo de turbulência a gente quer que ele utilize, e ele tem uma biblioteca robusta de modelos matemáticos, né, para utilizar, e a gente consegue personalizar isso. Então, como é que ele funciona? A gente fornece esse modelo matemático completo no nosso problema, e ele aplica um método numérico para transformar aquela nossa equação diferencial, por exemplo, para aqueles que já fizeram transferência de calor, a equação diferencial de calor, né, de condução, e ele transforma aquela parte que é diferencial em simulações, em sistemas de equações algébricas para cada pedacinho da nossa malha. Como assim? Ele pega a nossa geometria, e aí a gente divide essa geometria em vários pequenos pedacinhos, né? Como, por exemplo, esses quadradinhos que vocês conseguem ver aqui. A gente chama esses quadradinhos dos nossos elementos, por isso que se chama método de elementos finitos. São elementos de um tamanho muito, muito, muito pequeno. Esses elementos, eles são formados pelos nós, que podem ser ou só os vértices, como eu estou representando aqui pelas bolinhas vermelhas, ou, em alguns casos, a gente pode, por exemplo, ter um nó aqui no meio dessa aresta. Poderia ter também, dependendo de qual é o método, qual é a ordem da aproximação que a gente está fazendo. Então, a gente vai sair do nosso problema real e vai passar para uma aproximação numérica, um sistema de equações algébricas para cada um desses pedacinhos, para cada um dos nossos nós que fazem parte desses elementos. Em seguida, ele vai resolver essas equações algébricas, e com esse resultado, a gente vai conseguir encontrar, por exemplo, a temperatura em cada ponto, se for isso que a gente desejar. Como? Ele tem esse resultado dessas equações para cada um desses nossos nós, e ele vai interpolar para achar o valor entre os nós. Então, a gente tem alguns erros numéricos que podem estar atrelados aí, tanto um erro na hora que a gente transforma do nosso modelo matemático das equações diferenciais em equações algébricas, que é o método de elementos finitos em si, aqui existem aproximações que são feitas por algumas funções específicas, como o método de Galerkin, e depois o fato de que a gente também interpola, porque a gente precisa saber a temperatura, por exemplo, em um ponto que não é um nó, o programa vai interpolar para a gente. Então, acho que é legal vocês entenderem isso futuramente, para vocês entenderem como é que a gente lida com os erros. Então, vocês talvez já tenham ouvido falar mais de ANSYS anteriormente, vocês já tenham ouvido falar sobre refinar a malha. O que significa refinar a malha? Refinar a malha significa que
na intenção da gente melhorar essa reprodução do nosso modelo matemático, a gente vai fazer elementos cada vez menores, o maior número de elementos, eles vão ser menores, e com isso a gente espera melhorar o nosso resultado. Então, são algumas coisas para se ter em mente aqui. Ok até agora? Qualquer coisa podem me interromper, ok? Bom, então a intenção agora é partir para um exemplo com vocês. A gente vai fazer análise de um isolante térmico, então a gente tem aqui um problema simples de transferência de calor. Vamos supor que a gente tenha aqui um forno industrial. E aí, nesse forno, a gente tem a nossa temperatura, a gente tem a parede do forno que é feita de um isolante, aqui em cima, e do tijolo, né? Tijolo e depois o isolante. E a gente tem a temperatura interna do nosso forno e a gente tem a temperatura externa, porque a gente está obrigando essa superfície aqui a estar a 30 graus, por exemplo. E a gente tem as informações acerca dos materiais, do isolante, do tijolo, a espessura, o valor da condutividade, e a gente quer descobrir qual é o fluxo de calor que está passando pela nossa parede. Isso aqui é um exemplo. Eu vou fechar aqui agora para a gente abrir o ANSYS. Deixa só eu ver se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo aqui? Acho que estão, né? Estamos sim, Clara. Perfeito. Vocês conseguiram instalar o ANSYS, pessoal? Aqui está instalado. Eu tenho também. Perfeito. Então, vamos lá. Para vocês abrirem, porque o ANSYS aparece muita coisa quando você digita ANSYS, né? Então, vocês vão digitar Workbench, ok? E aí, vocês vão clicar. E aí, vai abrir essa interface que a gente está vendo aqui. Então, essa é a interface de projeto, ok? É aqui que a gente vai montar o nosso projeto. Então, eu vou pedir para vocês arrastarem aqui nessa lateral. Vocês vão segurar esse Steady State Thermal, que é uma análise térmica permanente. Vão arrastar aqui para esse quadradinho verde. Foi, pessoal? Ou está abrindo ainda? O meu está abrindo aqui. Esperar uns minutinhos, vocês me avisam quando abrir, porque às vezes do ANSYS demora, né? Aqui foi, Clara. Se você puder só repetir, que eu acabei não vendo. Claro, perfeito. Então, vamos lá. Olha, vocês vão vir aqui na lateral, no Toolbox, e vocês vão selecionar esse Steady State Thermal. Vocês clicam, e aí, quando você clicar, vai aparecer um local verde. Vocês arrastam para o local verde e soltam. Ah, beleza. Beleza. Beleza? Então tá. Então a gente apareceu aqui, esse é o nosso projeto que a gente vai criar. Então aqui, se vocês clicarem uma vez só nas coisas, aparece uma janelinha aqui lateral com algumas informações. No nosso caso, a primeira etapa que a gente vai fazer na nossa simulação, mostrando aqui para vocês, normalmente quando a gente faz uma simulação, o ideal é a gente primeiro fazer uma análise inicial, mas que eu não vou fazer com vocês porque não é o intuito desse mini curso, mas fazer alguns cálculos à mão, para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza que a gente espera encontrar do nosso resultado, entender exatamente qual o modelo matemático que a gente quer resolver, e em seguida a gente vai para a geometria. Então, para a geometria, vocês vão clicar aqui 2 vezes em Geometry, que ele vai abrir uma outra interface. Ele demora para carregar normalmente o ANSYS, tá, gente? Então, uma dica já é que aqui na lateral, tá vendo esse parece um farolzinho vermelho, sei lá, está escrito Starting State Claim. Então, realmente, ele está fazendo alguma coisa. Se tivesse verdinho, é porque ele não tinha entendido o que você pediu e aí vale a pena clicar de novo. Só para vocês saberem, porque às vezes a gente pensa, ué, não foi? Aí clica de novo, aí trava, enfim, acontece. Aproveitando para começar a comentar que, assim, a gente vai abrir agora uma outra interface, que não é o Workbench, que é a interface em que a gente faz o design da peça que a gente vai usar na nossa simulação.
O ANSYS, a parte dele de CAD não é muito boa, né? É ok para a gente fazer umas coisas simplificadas, mas se vocês querem desenhar uma geometria mais complexa, vocês podem desenhar em um outro software CAD, da preferência de vocês, e importar. É muito fácil, é só clicando com o botão direito em Geometry, apareceria a opção de importar uma geometria de um outro software. Então, não tem problema, ok? Bom, abriu aí para vocês? Sim, abriu aqui. Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, abriu aqui, essa aqui é a nossa interface do Space Claim. Então, aqui vocês têm tanto ferramentas de desenho, quanto umas ferramentas, por exemplo, para você extrudar, para você partir aquele objeto sólido ao meio, e tem algumas coisas comuns, assim, tipo, ferramentas de medida, essas coisas que softwares CAD costumam ter. No nosso caso, o que a gente quer fazer? A gente quer vir aqui e fazer uma geometria relativamente simples, porque, na verdade, a gente vai estudar somente a transferência de calor nessa direção aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim, estamos vendo sim. Na direção vertical, ok? Então, à medida que a gente só importa as nossas espessuras, as outras dimensões, a gente vai colocar alguma dimensão aqui, mas elas não vão influenciar no nosso problema, ok? Porque é um problema unidimensional. Então, a gente vai começar selecionando qual plano que a gente quer usar. Então, se vocês quiserem mudar de plano, é só vocês clicarem nesse botãozinho aqui. Aí vocês podem selecionar, eu vou deixar nesse plano aqui mesmo. E aí, a gente vem aqui no retângulo. Ok? E aí, a gente vai selecionar aqui o ponto central e abrir. Aí, vocês podem escrever a medida. A gente aqui vai fazer de 1000 milímetros. Ok? Para mudar de um lado, de uma medida para outra, vocês apertam a tecla Tab. E aí ele muda para outra medida. E aí aqui eu escrevo 1000 também e dou Enter. Em seguida, vocês clicam em ESC, senão ele vai querer criar um outro retângulo quando vocês se movimentarem. Ok? Algumas informações básicas sobre movimentação aqui da tela, né? Se vocês quiserem arrastar a tela, vocês clicam em Ctrl e apertam o botãozinho aquela bolinha do mouse e arrastam o mouse de um lado para o outro. Ctrl, mais apertar a bolinha e arrastar de um lado para o outro. Aí você move o modelo. Se você quiser dar zoom, é só realmente você ampliar, mexer a bolinha, rodar a bolinha. E se você quiser rotacionar, você aperta a bolinha do mouse e arrasta o seu mouse para cima e para baixo, né? Para um lado ou para o outro, enfim. Ok? Bom, uma vez criado aqui o nosso retângulo, a próxima etapa aqui vai ser extrudar. Então, a gente vem aqui na ferramenta Pool, ok? E aí, a gente vai selecionar essa face e vai clicar e vai arrastar para cima. E aí, a gente vai escrever aqui que a gente quer uma dimensão de 250 milímetros. E aí, clicar em Enter. Ok? Bom, aí agora a gente clica em ESC. E esse daqui foi o nosso... Esse aqui é o nosso tijolo. Então, eu estou escrevendo tijolo, vocês não precisam, mas se quiserem é só clicar com o botão direito aqui e Rename. Ok? Em seguida, a gente quer criar o nosso isolante, que vai ser um outro corpo separado desse, que vai estar em cima. Então, para a gente fazer isso, a melhor forma é criar aqui um plano auxiliar, nesse botãozinho aqui, ok? Primeiro clicar aqui na superfície e depois no plano. Ok, aí clica em ESC, para ele deixar aí pronto. E aí agora, nesse plano, clica nele. E aí aqui a gente vai desenhar um novo esboço, um novo retângulo. A gente quer que ele comece no mesmo ponto, né? A gente quer pegar esse mesmo contorno da parte de baixo. Então, a gente clica aqui
e vem até o outro ponto aqui do outro lado. Em seguida, a gente clica em Ask de novo. Tudo bem até aí, pessoal? Conseguindo acompanhar? Acho que sim, Clara. Tudo bem, Clara. Beleza. Então tá. Então, agora que a gente já conseguiu criar, a gente tira aqui o nosso tijolo, para ele não ficar aparecendo, não confundir a gente. A gente clica ali para ele desaparecer. Desculpa, interromper. Pode repetir a última parte, por favor? Claro, um instantinho. Peraí. Bom, a gente estava aqui, né? Até aqui você pegou? No tijolo, a parte do plano eu não peguei. Então, a gente criou o tijolo. Agora, vou voltar mais um pouco. A gente vai criar um plano aqui em cima, ok? Nesse botão. E clicar nessa face. Aí criamos um plano para a gente poder criar o isolante em cima desse plano. E clicamos em Ask. Em seguida, a gente vem aqui no esboço de novo, no retângulo. E a gente vai procurar esse pontinho aqui, porque a gente quer criá-lo com as mesmas... Ai, peraí que deu um problema aqui. Ele mudou o meu esboço. Tá, eu quero que o meu esboço seja aqui. Ok? Crio o meu retângulo. Eu quero que ele seja daqui até aqui. E aí eu clico em Ask. Ok? Eu só criei o retângulo e peguei aqueles pontos. Beleza. Agora, o que eu quero fazer, eu quero que o meu tijolo... Eu quero que ele fique invisível para ele não me atrapalhar. Então, eu clico aqui. Pronto, está invisível. Cliquei nesse quadradinho aqui. Agora, eu vou clicar novamente em Pull. E vou puxar para cima, criando uma espessura de 50 milímetros. Então, novamente, eu clico em Ask. Uma observação importante. Deixa eu voltar uma etapa aqui. Porque pode ter dado um erro no de vocês na hora que vocês fizerem. Quando vocês forem arrastar aqui para cima, no Pull, verifiquem se para vocês está selecionada a opção No Merge. É importante. Se não tiver, cliquem para estar selecionada. Porque senão ele vai juntar esse nosso novo corpo com o tijolo, que a gente não quer. A gente quer que sejam corpos separados. Então, a gente arrasta aqui para cima e coloca 50 milímetros. Ok? Então, eu posso apagar esse plano. É só vir aqui, clicar com o botão direito e clicar em Delete. E a gente tem aqui o nosso tijolo. E eu vou renomear aqui, dizer que isso aqui é o nosso isolante. Ok? Certinho. Beleza, então eu vou salvar aqui. Cliquem aqui em cima para salvar, ok? Então, salvei. E aí a gente pode fechar, porque a gente já criou a nossa geometria. Então, podemos fechar. Ok. Então, ele já carregou aqui a geometria. Caso ele não tivesse carregado, porque às vezes ele dá algum problema, é só vocês clicarem com o botão direito aqui. E aí vai aparecer para vocês inserir a geometry, alguma coisa assim, e vocês pesquisam aqui onde vocês salvaram, e aí ele vai inserir a geometria. Agora, a nossa próxima etapa da nossa simulação, uma vez que a gente já tenha definido a geometria, é a parte da malha. Mas antes disso, eu vou aproveitar para colocar as propriedades do nosso material. Onde é que a gente faz isso? A gente clica 2 vezes aqui em Engineering Data. Então, vocês vão perceber que ele abre isso aqui, e só tem um material cadastrado, né, que é o Structural Steel. Algumas informações sobre essa página aqui. Só está aparecendo as propriedades que são importantes para a simulação que a gente falou que quer fazer, que é uma simulação térmica em regime permanente. Por isso que está com filtro aqui. Se a gente tira esse filtro, aparecem várias outras propriedades que um material tem, mas quando ele está com filtro ativo, é só para te mostrar aquilo que você realmente precisa preencher. Aqui em Engineering Data Sources, vocês encontram várias bibliotecas de materiais nuances já com as suas propriedades. Então, por exemplo, você clica aqui 2 vezes, aí aparecem as informações sobre os compósitos, e se você quiser adicionar um desses materiais, é só você clicar aqui
e ele vai aparecer de volta aqui. Para selecionar aquela biblioteca, é só clicar aqui, tá bom? E para sair da biblioteca também. Então, ok, ele apareceu aqui, mas não é esse material que eu quero, então eu vou deletar. No nosso caso, a gente tem um problema um pouco específico em que a gente tem as propriedades do material. Então, eu vou inserir essas propriedades aqui. Eu vou criar um material que vai se chamar, é só clicar aqui em cima, tá bom? Que vai se chamar tijolo, ok? E aí, qual propriedade que eu quero colocar? Eu quero colocar a condutividade isotrópica térmica dele. Então, eu seguro aqui e arrasto para em cima de propriedade. Ok? E aqui eu quero colocar um valor de 1 watt por metro grau Celsius. Todo mundo aí? Estamos aqui. Beleza. Então, agora eu vou criar um outro material aqui, que se chama isolante. E eu vou arrastar também a mesma propriedade para cá. E vou falar que nesse caso aqui, eu quero que seja de 0,05, a condutividade dele. Ok, uma vez que a gente já fez isso, a gente pode fechar, que ele deixa salvo. E agora a gente vai partir realmente para aquela etapa que eu tinha comentado, que é a etapa de fazer a nossa malha. Então, clica em 2 vezes aqui em Model, que ele vai abrir uma outra interface. Então, até agora, a gente já viu como interface o Workbench, que é a interface de projeto. A gente já viu o Space Claim, que é a interface de design da nossa geometria. E agora a gente vai para uma das mais importantes, se não a mais importante, que é a interface Mechanical, que é onde a brincadeira realmente acontece, que é onde a gente faz a simulação. E está abrindo. Clara, quais são os valores do isolante do tijolo mesmo? Claro, o valor do tijolo é 1 watt por metro grau Celsius e o valor do isolante é 0,05. Bom, consegui abrir aqui. Vocês conseguiram abrir? Espera um pouquinho. Como estamos? O meu aqui travou, pode seguir. Você vai prestando atenção aqui, e aí depois qualquer coisa eu repito alguma coisa importante, só para não deixar de passar pelos assuntos. Beleza. A ideia aqui, então essa aqui é a nossa interface, vou mostrar a interface, e aí eu não faço nada nesse meio tempo. Então aqui eles têm algumas coisas, por exemplo, display, a forma como você quer mostrar, né, selection, home, que são algumas informações principais, mas a abinha mais importante aqui é sempre essa aba de contexto. Ela é uma aba diferente dependendo de onde você clicar na árvore. Então aqui eu cliquei em Model, então tem comandos específicos do modelo. Se eu clicar aqui em malha, ela muda, ela abre comandos específicos de malha. Então, é importante vocês terem isso em mente, porque, enfim, às vezes vocês ficam procurando, mas cadê aquela informação? Não está aparecendo porque vocês não clicaram no local adequado na nossa árvore, ok? Então, aqui, nossa geometria, os nossos objetos. E aqui, uma coisa que a gente vai fazer é verificar se o material está adequado, que obviamente ele não vai estar. Então, a gente clica aqui em tijolo, né, que é a nossa geometria, e a gente vai mudar esse material para tijolo. Da mesma forma que no do isolante, a gente vai mudar o material deles para isolante. Ok? Bom. A gente vem aqui agora para a malha. Então, a malha é aquilo que eu comentei com vocês, é o fato de que ele vai pegar a nossa geometria e ele vai criar vários quadradinhos, né, ou hexágonos, enfim, ele vai dividir em vários pequenos elementos da nossa geometria. Então, para a gente criar uma malha automática, a gente vem aqui e com o botão direito
e clica em Generate Mesh. Espere ele rodar. Aqui, pessoal, aconteceu uma coisa. E aí eu acho que é legal eu comentar sobre isso com vocês. Porque tem algumas formas de resolver. A principal aqui, o que aconteceu? Ele não está entendendo que aqui no nosso projeto, essa interface de cima, né, esses dois corpos, porque são corpos diferentes, ele não está entendendo que esses dois corpos, eles estão em contato por essa superfície, por essa interface, que é uma interface comum entre os dois. Então, como é que a gente pode alterar isso? Eu vou fechar aqui. Vou voltar em Geometry, clicar 2 vezes para ele abrir de novo o Space Clean. E a gente vai alterar uma propriedade do nosso modelo, que se chama Share Topology. Vou mostrar aqui para vocês. Mas, basicamente, é o compartilhamento da topologia. A gente precisa mudar isso para a gente obter uma malha mais uniforme. E ele entender que os dois ali, aquele contato, ele está acontecendo de uma forma que eles estão dividindo a mesma interface aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, clico aqui no modelo, em KinSys, e aí eu vou mudar a propriedade Share Topology, que está aqui, para Share. Então, eu faço essa modificação, salvo, e posso fechar. E aí eu vou abrir lá de novo. Claro. Depois de mudar ali, eu não preciso salvar nada? Quando eu fecho ali, ele já salva automaticamente? É bom você confirmar. Se aqui tiver aparecido uma setinha, significa que provavelmente ele entendeu que você modificou algo. Mas, se não, ele pode ter guiado aquela alteração. É só clicar lá em cima na esquerda, no botãozinho de salvar, e depois fechar. Beleza, obrigado. Nada. Então, aqui, mais uma vez, a gente só verifica se os nossos materiais estão adequados, né? Aqui o tijolo e aqui o isolante, em Material Assignment. E aí, ok. Então, vamos tentar de novo gerar a malha. Vamos ver o que acontece. Bom, agora vocês podem ver que ele gerou uma malha uniforme, né? A malha tem uma continuidade daqui para cá, de um sólido para o outro. Ele entendeu que se trata um elemento tem que estar alinhado com o de baixo, né? Eles estão dividindo, compartilhando essa mesma superfície aqui. Ok. Vocês podem perceber que essa malha aqui, ela está bastante refinada, ela tem vários elementos pequenininhos e ela está bem uniforme, são vários quadriláteros. Para a gente aprender um pouco, entender um pouco mais sobre como que está a nossa malha, a gente pode vir aqui em Statics, aqui, clicando em Mesh, essa abinha que aparece aqui na nossa lateral, Statics, aí a gente clica aqui no mais, e aí aqui aparece o nosso número de nós e o nosso número de elementos. A versão estudantil do ANSYS nos permite fazer praticamente qualquer coisa a nível de diferentes simulações, mas ela tem um limite da quantidade de elementos que a gente pode usar. Ou seja, a gente não pode fazer geometrias muito complexas. Por exemplo, a gente não consegue obter resultados razoáveis utilizando a licença estudantil. O limite dela para física estrutural é de 32 mil nós ou de elementos. Então, no nosso caso aqui, a gente está com 35 mil nós. Então, isso eventualmente vai dar um problema para a gente. O que a gente pode fazer aqui para usar uma malha menos refinada? A gente clica aqui em Mesh e a gente vai adicionar um controle do tipo Sizing.
Então, a gente vai selecionar aqui uma aresta. Então, para dizer o que a gente quer selecionar, olha, aqui em cima, a gente pode dizer se a gente quer selecionar um vértice, uma aresta, uma face. Então, eu quero selecionar uma aresta. Aí, eu clico aqui e clico na aresta. Então, Apply. Aqui, eu consigo modificar se eu quero dizer qual é o tamanho dos meus elementos, né? Ou se eu quero dizer, por exemplo, o número de divisões que eu quero que tenha naquela minha aresta. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu vou colocar que eu quero que tenha apenas 10 divisões. Então, ele vai colocar 10 elementos ali. Até agora, vocês estão conseguindo acompanhar? Querem que eu faça uma pausa para vocês chegarem? Como estamos? Acho que tá perfeito assim, Clara. Show, beleza. Então, coloquei aqui a quantidade de divisões. Então, eu vou clicar com o botão direito em Match e eu vou clicar em Update. Vocês podem perceber que ele ignorou o comando que eu tinha colocado. Por quê? Porque se você quer obrigar, se você quer forçar ele a fazer alguma coisa, mesmo que aquilo não corresponda ao default dele, que provavelmente ele deve pensar, nossa, mas isso é muito pouco, eu preciso de mais elementos. Então, você vem aqui no Behavior e muda o Behavior para Hard. Significa que, na verdade, isso não é uma sugestão, eu estou te obrigando a fazer isso, ok? E aí, a gente vem aqui e clica em Update. Aí, olha só o que vai acontecer. Vocês percebem que ficou um bug aqui? Ficou vários elementos zoados, né? O que aconteceu aqui? Ele decidiu aplicar aquele método que eu tinha colocado só para essa aresta. Então, assim, para essa aresta aqui de baixo, que é um outro corpo, ele ignorou e deixou o que estava antes. Existem algumas formas de você resolver isso. Tanto você poderia criar um outro edge sizing igual a esse, mas nessa aresta, para obrigar ele a realmente fazer isso. Só que antes de vocês terem esse trabalho um pouco de consertar, eu queria dar uma dica para vocês, se isso acontecer com vocês um dia. Uma dica meio fácil. Seguinte, o que pode estar acontecendo aqui é que ele às vezes fica meio preguiçoso. Como a gente tinha gerado uma malha anterior, que era essa aqui pequenininha, o que ele fez? Ele manteve aquela malha anterior e ele só adaptou aquilo que a gente mandou ele fazer. Então, a gente mandou fazer aqui, então eu vou deixar o resto igual, vou fazer só aqui onde você mandou. Então, como é que a gente pode falar para ele esquecer aquela malha anterior e fazer uma malha nova do zero? A gente clica aqui com o botão direito em Match. Então, ele vai esquecer de qualquer malha que ele já tenha gerado aqui nesse modelo antes. E aí, sim, a gente clica novamente com o botão direito e clica em comentar, né? Só ok? Até aí, todo mundo junto? Sim, estamos acompanhando. Beleza. Só tá travando um pouco Então, aqui para a mim, nossa- Clara. Eu não sei se é para todo mundo. Travou aqui também. Travou um pouquinho também. Vocês podem comentar? Aqui deu uma travadinha também. Deixa só... tipo, Esperem só um... Oi, Clara. Tá aí? Bom, vamos lá. Acho que eu Oi. voltei. Melhorou? Voltei? Tá perfeito. Agora voltou. Também. Beleza. Tá aparecendo a tela ainda? Tá aparecendo sim. Beleza, então. Vocês querem que eu repita alguma parte dessa última questão da malha? Ou não precisa? O João falou aqui no chat que travou na parte depois do clear.
Ok, então o que eu tinha comentado aqui com vocês, pessoal, é que depois que vocês clicassem em Clear, vocês clicassem novamente em Update e vissem a nova malha que vai ser gerada. Então, nesse caso aqui, ele consertou aquele problema. Por quê? Ele esqueceu aquela malha anterior que ele tinha gerado no começo, que era uma malha bem refinadinha, e fez uma malha nova do zero. Às vezes, aquele tipo de problema que ele aplicou só em uma parte e não aplicou em tudo, o nosso sizing, ele está relacionado com o fato de que ele tentou aproveitar uma malha antiga, que já tinha sido gerada antes, e ele tentou só adaptá-la para aquilo que a gente mandou ele fazer. Então, a gente não quer isso, a gente quer que ele gere uma nova malha do zero, é só clicar aqui e depois clicar em Update. Beleza, então resolvemos aquele problema. Agora, a próxima etapa da nossa simulação é ir para o setup do nosso modelo. Não, aqui a gente já colocou as propriedades do material. O que falta a gente fazer? A gente especificar as nossas condições de contorno do nosso problema. As condições de contorno que a gente tinha aqui, a gente já colocou essas informações que são as propriedades do material, e as nossas condições de contorno são as temperaturas de duas faces, a face inferior e essa face superior aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui no Steady State Thermal, que é a nossa simulação de fato. E aqui ele vai abrir, nessa aba de contexto, várias opções. Então, a gente pode colocar, por exemplo, uma temperatura, uma convecção, uma radiação, um fluxo térmico. A gente pode escolher qual condição que a gente quer aplicar. Tem muitas condições aqui. Então, no nosso caso, a gente vai clicar aqui em face, né? E vai selecionar essa face aqui de cima. E vai clicar em Temperature, para colocarmos a temperatura. A temperatura dessa face vai ser 30 graus. Ok? Aqui, alguns comentários, né? De algumas opções que a gente tem nessa interface. A gente colocou uma temperatura constante aqui, nessa face, mas a gente também poderia clicar nessa setinha e clicar em tabular, por exemplo. E aí a gente poderia falar, olha, se fosse, por exemplo, uma simulação térmica transiente. Falar, no primeiro momento eu quero uma temperatura de tanto, mas depois de um segundo eu quero que essa temperatura seja tanto. Então, a gente consegue personalizar o nosso dado. A gente também pode, por exemplo, entrar com uma função. Ao invés disso, a gente vai fazer o mais básico, tá? Que é aqui uma temperatura constante de 30 graus Celsius. Foi só para mostrar para vocês as possibilidades que a gente tem. Em seguida, a gente vai vir aqui embaixo, selecionar essa outra face, também clicar aqui em temperatura e colocar 1030 graus Celsius. Foi, pessoal? Deu para entender. Beleza. Então, aqui 30 e aqui 1030. Em seguida, agora que a gente já colocou as nossas condições de contorno, a nossa próxima etapa é realmente pedir para o Analyst resolver o nosso problema. Então, para isso, a gente vai clicar aqui com o botão direito e clicar em Solve. Bom, ok, ele já conseguiu resolver aqui as equações. E agora a gente vai visualizar a nossa solução. Então, a gente clica aqui em Solution e a gente diz para o ANSYS o que a gente quer visualizar. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente queria visualizar aqui em Thermal o Total Heat Flux, o fluxo total. Então, a gente quer visualizar isso. A gente pode querer visualizar também a temperatura. Então, ok, vamos pedir para ele Evaluate, é só clicar aqui com o botão direito e Evaluate All Results, para ele mostrar aqueles resultados presentes. Então, clicando aqui em Total Heat Flux, a gente consegue ver o fluxo de calor, que era a nossa pergunta, né? A nossa pergunta era qual era o fluxo de calor em watts por metro quadrado. O fluxo de calor é de 800. E se a gente pode mudar algumas coisas na nossa visualização. Por exemplo, a gente pode clicar aqui em Vector Display, Vector, e ele vai mostrar esse fluxo num formato de vetor. Então, assim, faz sentido, né? O que a gente esperava. O fluxo está fazendo assim. Aqui tem a temperatura mais alta, aqui tem a temperatura mais baixa, e é um fluxo de calor
unidimensional na direção Y para cima. Então, tem várias opções de visualização. Aqui, na temperatura, vocês conseguem perceber como a temperatura varia. Então, inicialmente, uma temperatura de 1030 e como ela foi evoluindo até chegar aqui na temperatura de 30. E, assim, a nível de visualização de resultados, o ANSYS é bem interessante, porque, além de ele permitir que a gente faça, por exemplo, uma animação, é só vocês puxarem isso aqui para baixo, e aí ele faz uma simulação. Isso é legal, por exemplo, quando a gente faz uma simulação de deformação e a gente consegue ver como que o corpo está se deformando. A gente consegue salvar esse videozinho, se a gente quiser. A gente consegue personalizar aqui a quantidade a taxa de valores que a gente quer enxergar na nossa legenda. Enfim, ele é bem personalizável. A gente pode clicar aqui em Probe, aqui em cima, e passar um mouse e ver quais são os valores que a gente vai encontrar de temperatura. A gente pode pedir para ele mostrar para a gente onde é que é a temperatura máxima, onde é que é a temperatura mínima. Enfim, tem algumas opções aqui. Mas a gente poderia, por exemplo, querer... eu quero... Legal, fiz essa simulação. Eu queria encontrar essa distribuição de temperaturas aqui na direção Y, né? E eu quero exportar esses dados, por exemplo, para um Excel, para um outro trabalho, enfim. Como é que eu posso fazer isso? Então, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente clicar aqui em Geometry e criar uma coisa, aqui em Model, em Model, e criar uma coisa chamada Geometria de Construção. Um caminho. A gente vai querer visualizar a distribuição de temperatura ao longo de um caminho, que vai ser exatamente esse caminho aqui em Y. Então, a gente clica em Path. Então, aqui a gente pode dizer quais são os pontos do início do nosso caminho e do fim do nosso caminho. Então, por exemplo, no início, eu realmente quero que seja do ponto 000, que é esse ponto aqui. E no final, eu posso tanto deixar aqui 000, como eu posso, por exemplo, dizer que eu quero que esse ponto seja... sei lá, eu quero que seja esse ponto aqui. Aí eu venho aqui com o mouse, seleciono o ponto que eu quero de início, e aí clico Apply. Enfim, eu posso ter algumas opções para mexer nisso daqui. No meu caso, eu vou deixar 0, 0, 0. E aqui para o segundo ponto, eu vou selecionar aqui e vou clicar em Apply. Ele está pegando errado, peraí. Estou no ponto errado. Então, aqui para o meu segundo ponto de final, na verdade, eu quero selecionar esse ponto aqui e clicar em Apply. Beleza. Então, eu quero visualizar a distribuição de temperatura aqui e eu quero poder exportar esses dados para algum lugar depois. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu crio esse caminho no qual eu quero visualizar, porque eu criei aqui uma coisa simples, né? Vocês poderiam, por exemplo, criar assim na diagonal. É só vocês criarem o caminho. E depois, vocês vão vir aqui em Solution, novamente, clicar em Thermal e temperatura, novamente. Só que dessa vez, o Scoping Method não vai ser selecionar a geometria. Vai ser Path. E aqui você seleciona qual o caminho que você quer. No meu caso, o caminho também se chama Path, né? Então, ficou assim. Mas é só você selecionar o nome do caminho que você criou. E aí, mais uma vez, a gente vem aqui e clica em Evaluate All Results. E aí, vocês podem visualizar aqui que ele encontrou a distribuição de temperatura. Inclusive, ele nos fornece gráficos e tabelas dessa distribuição de temperatura. Então, eu acho isso bastante útil, assim. Vocês podem conseguir visualizar aqui a diferença, né, da distribuição de temperatura no tijolo, que vai variando um pouco, e aí, quando chega no isolante, varia drasticamente a temperatura. E aqui você tem os valores no formato de uma tabela, e você pode exportá-los. É só você clicar com o botão direito aqui e Export. Ok, pessoal, conseguiram acompanhar? Como é que tá aí? Claro, no meu deu um erro, que tipo, eu fiz de uma diagonal, de um ponto até outra diagonal. E aí deu algum erro e não gerou o gráfico no final. Só isso.
Esquisito. Você fez até... Vamos tentar aqui. Tentar descobrir o que é esse erro. Pode ser por uma questão do problema em si, né, especificamente. Mas vamos ver o que ele disse quando a gente vai ver. Eu fiz na diagonal do sólido todo. Do sólido inteiro. Tá, bom, não sei até se muda aqui alguma foi. coisa. Isso. Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu vou botar... Ok, vamos lá. O erro que você está falando é esse daqui? Exatamente. Isso não é exatamente um erro, tá? Se você clicar aqui na temperatura em si, você vai ver que ele deixou. Não deixou criar ou não mostra? Mostra, né? As informações depois. O que ele estava te dando, na verdade, era um aviso de que você criou um caminho que está passando por 2 corpos diferentes. Então, ele está te dando um aviso, mas ele não te impediu de fazer isso. Apareceu aqui para você as informações? Apareceu. Como é que eu expando esse gráfico mesmo? Você clica, aqui embaixo, olha aqui, quando você passa com o mouse, você consegue clicar e arrastar para cima ou para baixo. Isso é uma coisa até interessante de eu falar com vocês, porque isso é uma coisa muito chata do Anvil, cara. Volta e meia, você clica numa janelinha e ela sai do lugar, ou você fecha e ela some, e aí você não acha ela mais, e assim, isso é muito, muito frequente. Então, um comando que é importante vocês saberem é, quando isso acontecer, vocês perderem uma janela e vocês querem saber onde é que ela está, vocês vêm aqui e digitam reset, aqui no botão de buscar, né, que é ajuda, e ele tem uma opção aqui de reset layout, e aí vocês clicam, e ele vai normalizar o layout, ok? Então, é bom vocês saberem isso, porque é um pouco frequência, assim, de acontecer esse tipo de problema, ok? Tudo certo? Alguma dúvida aí com a simulação que a gente fez? Acho que não, Clara, sem dúvida. Aqui no chat ninguém Ok. botou nenhuma dúvida, não. Beleza, então. Então, assim, isso daqui era o exemplo passo a passo que eu trouxe aqui com vocês. É um exemplo rápido, mas acho que tentei abordar aqui um pouco das possibilidades enfim, de condições, da maneira como a gente faz as etapas da simulação. E é bem interessante, porque, por exemplo, eu poderia mudar aqui de temperatura, ao invés disso, eu poderia colocar uma condição mais complexa, por exemplo, uma condição de convecção. Para uma condição de convecção, eu só preciso selecionar aqui a face, então, no meu caso aqui, eu quero selecionar essa face aqui, e aí ele vai pedir 2 informações. Não sei se vocês já fizeram Transcal, mas ele vai pedir aqui o Film Coefficient e a temperatura ambiente. Temperatura ambiente é a temperatura, ele está supondo que você está fazendo ele trocar calor com o fluido do ambiente, seja ele o ar, seja ele está num ambiente que tem água, e aí você coloca a temperatura do fluido e você coloca aqui o coeficiente de troca térmica por convecção, o famoso Hzinho, que a gente usa em transferência de calor. E aí, com isso, ele consegue fazer essa simulação. E o ANSYS tem realmente uma quantidade de possibilidades muito grandes. E a interface dele é muito amigável, é muito fácil de você trabalhar, principalmente depois que você se acostuma. Então, voltando agora para a apresentação aqui. Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre as etapas da simulação. E, assim, e no caso específico de aplicação de engenharia nuclear, né? O que é que tem de interessante? Será que vocês usariam ANSYS? E, assim, eu dei uma pesquisada sobre o assunto e tem várias aplicações específicas do ANSYS para engenharia nuclear, pelo fato de que é uma engenharia que envolve uma preocupação grande com segurança e com situações críticas, seja de temperatura, de pressão. Então, é preciso que vocês tenham precisão naquilo que vocês estão fazendo. Então, nesse sentido, a gente tem aplicações específicas de segurança do nosso reator nuclear, de mecânica estrutural para projetos de energia nuclear, seja, por exemplo, essa coisa aqui que eu achei super interessante, estudos sísmicos, né, entender como é que o nosso reator reage a diferentes vibrações, no caso de um terremoto, se ele resiste de fato, parte de tubulação e de vasos de pressão, análise de tensão e de fadiga.
ou no caso de simulações de fluidos, né, que são as CFD, análise de sistemas de ebulição e transferência de calor, processamento de combustível, entre outros. Então, tem muita aplicação. E aqui, também a título de curiosidade, eu queria comentar com vocês sobre uma tese que eu achei, acho que é uma tese de mestrado, que fala sobre uma simulação de um acidente em um reator. E aí ele mostra um pouco aqui da ilustração, né, do reator, enfim, do que ele vai estudar. E por mais que seja um problema complexo, sem dúvida, né, as condições daquele acidente, bem como a geometria, o que ele faz? Ele pega esse problema mais complexo e ele usa um modelo mais simplificado. Então, ao invés de ele dimensionar tudo, dele desenhar tudo, ele modela apenas um canal desse escoamento interno ao elemento combustível, e naquele canal ele aplica algumas condições de geometria, e ele faz uma análise de fluidos ali. E com isso, ele consegue achar como que vai ser a distribuição de temperaturas e de fluxo térmico no caso daquele acidente específico que ele está estudando. Então, eu achei interessante, porque essa tese ela não só mostra a ilustração, e é uma coisa que é reproduzível na licença estudantil, a nível do tamanho, da complexidade do que ele modelou, como ele dá as condições de contorno. Então, acho que é legal, de repente, se vocês se interessarem por olhar essa tese depois, tentarem reproduzir em casa, não sei. E é isso, pessoal. Eu coloquei aqui algumas referências, algumas sugestões. Então, aqui eu coloquei a referência para a tese e para algumas coisas específicas de aplicações de nuclear que eu tinha mostrado as imagens. E eu deixei aqui como sugestões 3 cursos para vocês, ou, enfim, 3 referências, né? Isso aqui é um curso muito bom, gratuito, da EDX, de simulações nuances. Tem um professor da USP que tem um canal, da USP ou de alguma outra faculdade de São Paulo, que também tem um canal do YouTube, que ele ensina a fazer ele resolve alguns problemas complexos usando o ANSYS. E tem também, claro, a E3S, né, o Instituto E3S, que oferece vários cursos sobre o assunto. E, por fim, o meu canal, né, que também eu tenho tentado produzir conteúdo, colocar lá. Inclusive, esse exemplo que eu trouxe para vocês, tem um vídeo lá falando sobre esses exemplos e mostrando algumas coisas um pouco mais complexas. Por exemplo, se a gente quisesse fazer um estudo de otimização. Então, ali no nosso caso, o que a gente fez? A gente tinha as nossas condições prontas e a gente queria saber qual é o fluxo de calor. Mas o ANSYS, ele nos permite fazer, por exemplo, um estudo de otimização, se a gente quiser saber qual deve ser a espessura do isolante, qual é a menor espessura possível, assim eu gasto menos dinheiro, né, com material do isolante, para que eu tenha um fluxo de calor menor do que aquele que eu estou desejando. Então, eu consigo fazer esse tipo de análise para melhorar o meu projeto, usar menos material, digo qual a condição que eu quero e peço para ele otimizar o meu projeto. Então, o ANSYS tem várias possibilidades, e lá no canal eu trago alguns exemplos e pretendo fazer mais em breve, assim que a UFRJ me deixar ter algum tempo para isso. E é isso, pessoal. E aí, dúvidas? Como estamos? Clara, nosso muito obrigado. A Carla e a Nádia aqui estão agradecendo e parabenizando pela apresentação. Pessoal, tá aberto aí a dúvidas. Quem quiser mandar, se preferir mandar no chat, pode mandar que eu leio. Pode também abrir o microfone à vontade. Clara, a Raquel tinha pedido para eu perguntar se você conhece, acho que você já fez isso, né? Se você recomenda algum canal do YouTube ou um site que ensine a fazer análise térmica e análise de fluxo. E aí ela fala que a geometria que ela está interessada, no caso, é um tubo com furos. Sim, assim, vamos lá, algumas sugestões além daquela que eu coloquei aqui na apresentação, e eu posso mandar essa apresentação para vocês depois, com esses links todos aqui, eu vou incluir mais uma, que é um canal do YouTube chamado Convergindo. Ele também faz vários exemplos diferentes, mas eu acho que esse do professor Seligman, sei lá como é que se pronuncia o nome desse professor, ele faz várias análises de fluidos, e ele dá uma explicação que, na minha opinião, é muito boa, porque normalmente na internet a gente acha uns vídeos mais rápidos, mas que são mais superficiais. Ele faz uma análise realmente física do problema,
para explicar como é que a gente coloca as condições de contorno, porque uma simulação de fluidos normalmente tem condições bem mais específicas, você tem que entender mesmo o que você está colocando como modelo de turbulência, o que você vai usar, não vai usar. Então, acho que lá provavelmente você deve encontrar uns materiais interessantes sobre o assunto. Aí eu vou disponibilizar para vocês depois. Beleza, Clara. Por enquanto, nenhuma pergunta aqui no chat, não. Clara, a gente pode disponibilizar seu e-mail para os participantes, caso eles queiram mandar uma dúvida? Com certeza, Beleza. Fiquem à vontade, tá bom? Enfim, vocês são da UFRJ, né? Eu acho, todos. Então, também, qualquer coisa que quiserem me chamar no Facebook, deem uma olhada lá no canal, que tem esse exemplo também, tem a parte de fato física do problema, não só você ir lá e mexer no Andes, mas você a compreensão por trás, que eu acho que é bem interessante, bem importante. E fiquem à vontade para mandar mensagem depois, quando vocês quiserem, eu vou disponibilizar aqui essa apresentação para vocês, ok? Beleza, Clara. Então, se ninguém... o Vinícius falou aqui que vai entrar em contato por e-mail. Se ninguém tiver pergunta, então a gente vai estar encerrando. Agradecer aqui novamente a Rosatom, que está patrocinando a gente. Agradecer a Fluxo. Eu coloquei ali aqui no chat o link do processo seletivo da Fluxo. Quem tiver interessado aí, só participar. E pode entrar também em contato com a gente, que a Raquel faz parte da Fluxo, ela pode orientar melhor quem tiver interessado. E é isso, gente. Muito obrigado aí para todos pela participação. E é isso. Amanhã a gente tem mais atividade da semana. Os vídeos estão sendo passados no canal do YouTube. E é isso, galera. Muito obrigado. Obrigada a todos, pessoal. Qualquer coisa é só entrarem em contato e vejam, confiram o processo seletivo da Fluxo, porque vale muito a pena mesmo, hein? Tchau, tchau. Valeu, Clara.